Boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil e o Roda Viva de hoje faz um balanço desses primeiros dias da Rio+20. Como nossos convidados da bancada, temos Marta Salomão, que é repórter especial do Jornal Estado de São Paulo, Marta San Juan França, editora assistente da revista Unesp Ciência, Reinaldo Lopes, que é editor de Ciência e Saúde da Folha de São Paulo, Humberto Sacomandi, editor de internacional do Jornal Valor Econômico, Roberto Esmeraldi, que é diretor da ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira, e sempre ilustrando o Roda Viva, o nosso cartunista Paulo Caruso, além dos tuiteiros de plantão e convidados especiais. Boa noite, ministra. A senhora, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui. A senhora saiu lá do Rio de Janeiro exclusivamente para vir ao programa e vai voltar hoje ainda para o Rio. E a senhora está participando lá da comissão que discute o documento final da Conferência Rio+20. São 190 estados, países participando. Gostaria que a senhora contasse como é que está sendo essa discussão, o que se pode esperar desse documento da Rio+20. Boa noite, Conte. Boa noite a todos. Bom, o processo é um processo mobilizado pelas Nações Unidas de fortalecimento do multilateralismo e uma agenda cujo mandato é desenvolvimento sustentável. É a primeira conferência das Nações Unidas que discute exclusivamente desenvolvimento sustentável. Em 92, nós discutimos meio ambiente e desenvolvimento. Em 72 a 40 anos atrás, nós estávamos discutindo o impacto do desenvolvimento no meio ambiente. O enfoque agora é um enfoque de desenvolvimento em torno de um paradigma que foi estabelecido em 92, que é o legado da Rio 92, e as perspectivas que o mundo tem para lidar com avanços em relação ao desenvolvimento sustentável. Esse é o escopo maior político da conferência e todo o seu arcabouço conceitual está modelado em 3 vertentes. Economia verde, como um instrumento para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, que é uma pauta importante que as Nações Unidas determinaram ser absolutamente estratégica, avançar com a agenda social, e a questão da governança do desenvolvimento sustentável. E na base disso, a gestão dos recursos naturais, o manejo de recursos naturais e em função da crise ambiental, da crise econômica, da crise social que o planeta enfrenta. Esse é o escopo e o debate todo está modelado exatamente nessa resolução, nesse contexto de resolução, e transita entre debate sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, que se espera que seja um bom resultado da conferência, até a questão de padrões de produção e consumo, passando ainda pelo modelo de governança e um debate ainda sobre governança ambiental. Isso é uma maneira muito resumida. Obviamente tem debate sobre proposta de sair uma medida sobre oceanos, sobre florestas, sobre montanhas, pequenas ilhas, quer dizer, tudo aquilo que é o contexto amplo do debate sobre sustentabilidade. Quais são os pontos que estão pegando, que está sendo difícil chegar a um acordo? Bom, eu acabei de sair do Rio e saí já com um documento, como é que foi feito o processo. Você tem um conjunto de conferências preparatórias, e a última aconteceu agora de 13 a 15 de maio, se encerrou, 13 a 15 de junho, perdão, no Rio de Janeiro, e aí as Nações Unidas passam para o Brasil, o presidente da conferência, o processo. O Brasil pegou o texto que tinha sido negociado, que tinha muitas pendências, nós fizemos o que a gente chama no jargão uma limpeza, uma simplificação, tiramos os colchetes e oferecemos um texto para o debate em torno de grupos informais. Esses grupos vão de objetivos do desenvolvimento sustentável, economia verde, o debate sobre oceanos. Na medida que você vai buscando a demanda política, você constitui os grupos. E agora, eu saí de lá e estava entregando os textos que foram consensados. A expectativa é que agora, enquanto eu estou aqui, nós estejamos consolidando esse texto e o Brasil deve devolver um texto consolidado, fruto dos entendimentos e das convergências, esta madrugada. Nosso objetivo, eu volto ao Rio e continuamos a negociação. Nosso objetivo, pelo menos a nossa intenção, é procurar encerrar ainda hoje, mais tarde da manhã, as negociações do texto para ser debatido com chefes de Estado e chefes de governo que chegam no dia 20. Ministro, a negociação até aqui indica que só a partir de 2015 é que haverá objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o principal, provavelmente o principal resultado dessa reunião, e os mecanismos de financiamento para as medidas que serão necessárias. Por que adiar para 2015 a maior parte dos resultados dessa reunião? Vamos lá, Marta. Acho que são 2 aspectos na sua pergunta. Primeira conferência, a Rio+20, é uma conferência que nós chamamos no jargão político, uma conferência de partida, uma conferência que adota medidas de médio e longo prazo.
A expectativa dela não é uma conferência de emergência, de resolver crise de curto prazo. Segundo, ela tem uma ambição de trabalhar compromissos que possam convergir em torno do desenvolvimento sustentável. É isso que ela, na realidade, busca, avaliando se a economia verde, se a erradicação da pobreza são instrumentos estratégicos para a consecução desses objetivos. E, obviamente, a questão de você formular, no caso do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, um prazo até 2015 é o processo de negociação em que você pode estabelecer temas, ter um mandato. A conferência deverá dar um mandato, que a gente espera que ela dê um mandato sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e não se esqueça que em 2015 a gente conclui a primeira fase dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tá? Que foram estabelecidos pela ONU. Então, a expectativa é que você tenha uma revisão, quer dizer, uma nova fase dos chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tem uma fase, o começo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem uma diferença, são obrigações para todos os países, não mais, milênio é para países em desenvolvimento. No caso do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, isso seria para todos os países desenvolvidos em desenvolvimento. Por isso, você precisa de um painel que está se discutindo o formato, aliás, precisa de um processo, está se discutindo o formato. Então, você tem uma visão de 2015 como um ponto que a gente chama de inflexão, para você também concluir, por exemplo, o novo Acordo Global de Mudança do Clima, que foi a consequência da Conferência de Durban. Então, os processos estão convergindo, admitindo que você constrói esse novo arcabouço institucional, político de ação internacional, no âmbito das Nações Unidas, e parte com uma visão ambiciosa que se espera em torno da consecução de desenvolvimento sustentável, considerando as realidades de todos os países do planeta. Dá para esperar até lá? O mundo não acaba. Não acho que o mundo vai acabar, nós temos uma situação de crise de curto prazo, mas os instrumentos, por exemplo, vamos ter uma COP de biodiversidade agora em outubro, na Índia. COP essa que vai tratar exatamente das metas de Nagoya que nós estabelecemos em 2010. Quer dizer, 2 anos, 3 anos na ONU é uma coisa absolutamente dentro do rito do multilateralismo. Também acho que é importante sinalizar que saem os relatórios do IPCC, você vai ter esse legado do Rio, apresentando um novo patamar político, de diálogo com política, entre ciência e política, acontecendo nesses 3 anos. Então, a perspectiva, a convocação da conferência é uma convocação chamando para uma ação estruturada, coordenada, inclusiva, que todo mundo possa participar, olhando o desenvolvimento sustentável. E aí entra o debate de direitos, mas também de deveres para todos os países. Ministra, justamente pela Rio+20 ser uma conferência de partida, como a senhora diz, eu queria questionar um pouco o papel de liderança do Brasil nela até agora. Me marcou muito, um pouco antes da conferência começar, um discurso da presidente Dilma em que ela impôs um tom de forte pragmatismo. Na verdade, eu não me lembro a formulação exata, mas dizendo que não era muito hora de pensar em termos de fantasia. Por ser uma conferência de partida, excesso de pragmatismo não prejudica um pouco? O Brasil, talvez, como líder, precisaria ousar um pouco mais e pensar com um pouco menos de pragmatismo e mais ousadia? Bom, eu acho que pragmatismo exclui ousadia. Boa noite, Reinaldo. Primeiro aspecto, eu acho que a presidenta Dilma falou isso, ela falou 2 coisas. Quando ela falou da fantasia, ela estava falando no contexto de mudança do clima, em que as soluções energéticas de energias renováveis devem ser permanentes e estruturantes e devem considerar, no caso do Brasil, o chamado Sistema Interligado Nacional. E ela fazia uma referência muito objetiva à questão de energia eólica, do avanço que o Brasil teve, mas da necessidade de desenvolvimento de tecnologia e de assegurar aquilo que a gente chama, segurança energética ao sistema nacional. Você não pode achar que parou de ventar, você não gera energia no país. Então, você tem que ter uma complementaridade, uma visão estratégica. Foi isso que ela falou. Mas ela também falou, no dia 5 de junho, agora no Dia Mundial do Meio Ambiente, que não há razão, que a crise econômica de curto prazo não justifica, não é uma desculpa para que os países não assumam ações mais ousadas e mais ambiciosas em relação ao desenvolvimento sustentável. Não, nós estamos falando de 2 situações distintas. O Brasil, como um país anfitrião, isso é importante na linguagem internacional, é um país que acolhe, um país que é o presidente da conferência, nós temos que ouvir todo mundo. Porque o sentido do multilateralismo é fazer com que todos os países os latino-americanos, pequenas ilhas, asiáticos, se vejam naquilo que está sendo construído. Então, eu não vejo contradição, acho que é o contrário. Eu acho que nós temos que ser pragmáticos para poder agirmos com concretude. E, de fato, temos uma visão não mais de projetos de curto prazo, mas projetos estruturantes, e que é impossível você querer lidar com modelos de desenvolvimento, políticas econômicas, sem levar em conta a sustentabilidade. É isso que é a mensagem da presidenta. Ministra, boa noite. Boa noite, Marta. E
Tomando um pouco de carona dessa pergunta do Reinaldo, e até como cidadã, a gente tem a impressão no governo que questão de sustentabilidade, questão do meio ambiente é Ministério do Meio Ambiente. Que os outros ministérios, agricultura, transporte, energia, não levam tanto em conta a questão ambiental. Para mim, dá sempre a impressão de que nesses ministérios, quando começa a conversar sobre isso, acho que discussões técnicas, acho que eles chegam e falam assim, já vem aqueles chatos do meio ambiente. Não parece que seja uma coisa integrada. E isso me chama a atenção quando assim, o Brasil quer se propor como protagonista nessa questão de economia verde, se o próprio país não tem essa questão. A economia verde significa integração entre as várias instâncias do governo e que conversem a respeito de uma forma que leve em conta os recursos naturais, que leve em conta uma eficiência energética, enfim, uma série de coisas que fazem parte da economia verde. Não me dá essa impressão que o governo trabalha dessa forma e as pessoas com quem eu converso do governo também reclamam muito disso, que ainda não existe esse tipo de mentalidade. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Ok, eu acho que são 3 aspectos importantes na sua questão. Primeiro, eu me lembro quando eu sou funcionária de carreira do governo federal, como vocês sabem, e estou nisso há 28 anos. Quer dizer, e você percebe claramente uma evolução do debate da questão ambiental no contexto de políticas públicas. Mas, por outro lado, uma necessidade da questão ambiental acontecer nas outras agendas. Tá? E isso tem 2 desafios imediatos. Primeiro, tomar a decisão que é possível fazer isso. E segundo, construir os processos para fazer isso. Então, quando eu assumi o Ministério, nós temos agora o que eu chamo no jargão 26 agendas bilaterais, ou seja, 26 agendas de trabalho estruturadas com 26 ministérios distintos, em que nós estamos, na realidade, abrindo o Ministério do Meio Ambiente para o debate sobre sustentabilidade, com a observação que sustentabilidade não é prerrogativa da área ambiental. Tá? Nós estamos falando de desenvolvimento sustentável. Então, talvez um exemplo mais fácil de se ver, de ser observado, é com a questão social, que todo mundo acha que socioambiental andam juntos. Não necessariamente. Construir isso, chegar numa situação feito Bolsa Verde, em que você possa correlacionar pobreza, miséria, com soluções sustentáveis para a renda, isso deu um trabalho, você precisou amadurecer, você precisou enxergar como é que aquelas populações vivem e você precisou, por exemplo, trabalhar com o Ministério do Planejamento os chamados certificados de regularização de uso da terra, para que essas pessoas tenham posse. Existe um debate. Ministérios existiam esse tipo de, pelo menos assim, na minha história, isso é uma coisa muito à margem. Na realidade, esses 20 anos, comparando 92 para cá, minha história profissional. Hoje você percebe que as pessoas falam sustentabilidade, por exemplo, a política industrial tem lá um espaço para discutir acesso a recurso genético, patentes, tá? E os critérios de competitividade e sustentabilidade. Nós estamos discutindo com 8 ministérios o novo quadro legal de acesso a recurso genético em função da decisão de Nagoya, de 2010. Agora, o governo tem um ritmo de você convencer, provar, ficar em pé, como a gente fala, tem que ir sair daquela situação que são situações de curto prazo. Nós estamos lá no Ministério, a presidenta fez essa recomendação muito explicitamente a mim. Falou, olha, eu não quero discussão ambiental só no Ministério do Meio Ambiente. Agora, você tem que estruturar isso. Eu vou dar um outro exemplo para você. Nós assinamos, eu e o ministro Lobão, é impressionante, ninguém capturou isso. O primeiro arco normativo entre o Ministério do Meio Ambiente e a indústria de petróleo, setor de exploração e produção de petróleo e gás, para a avaliação ambiental estratégica. Planejamento ambiental junto com o planejamento de produção de petróleo e gás. Isso os países desenvolvidos têm, com a norma, com procedimentos, com tudo definido, com uma visão estruturada. Levamos 5 anos para chegar nisso. Tá? Você tem ideia da complexidade dos métodos, se tem capacidade instalada. Então, eu acho que nós estamos, de fato, evoluindo. Agora, precisa muito diálogo com ciência e tecnologia. Eu tenho uma agenda com o ministro Halpe, que era com o ministro Mercadante, que começa a dar frutos. Acabando de fazer uma agenda, fiz em 2010 uma agenda com o Banco Central, acabou de dar um resultado agora no Brasília, no Rio de Janeiro, com o Banco Central. Então, isso vai evoluindo. Agora, é um desafio colocar a sustentabilidade no dia a dia de todo tomador de decisão. Vieram aqui no Roda Viva o professor José Goldenberg, um tucano, foi ministro do governo Collor. Foi meu chefe. E veio também o professor Paul Singer, que é da Economia Solidária, secretário nacional de Economia Solidária. E ambos falaram, com essas origens diferentes, perspectivas diferentes, que a pior área que o governo Dilma
tem hoje à sua frente a área do meio ambiente. Eles não identificam uma política, veem um desenvolvimentismo que usa pretextos para deixar um pouco de lado a questão ambiental, dar logo as licenças ambientais. Vamos dizer, a visão que se tem, acho, social, e que a Marta Sanrua falou, é que está em segundo plano a questão ambiental e que vai mal, tem uma política opaca. A senhora acha que isso pode ser revertido a curto prazo ou não? Bom, primeiro, eu não concordo com essa afirmação. Estou falando do que eles... Não, tudo bem, o que eles nem falaram. de um nem de outro. Aliás, ontem eu debati muito com o Goldenberg. Não concordo com isso por uma razão muito simples. A presidenta Dilma tem 3 áreas que ela tem aprovação acima de 50%. Uma delas, desde que começou o governo dela, é meio ambiente. Tá? Então, tem 65% de aprovação na pesquisa nacional. Então, essa discussão, o que nós estamos fazendo de diferente é que não é uma política ambiental voltada só para o meio ambiente. Tá? E aí tem inovações extremamente interessantes. A discussão de produção e consumo sustentáveis nos força a discutir, não só com o ambientalista, que é o público tradicional do Ministério, mas nos força a discutir, por exemplo, com a área econômica, com a área social, constituir a rede de gêneros, com a ministra Menecute. Vou lhe dar um dado que eu tenho certeza que você não conhece. O Ministério do Meio Ambiente é o segundo ministério da Esplanada que tem no PPA o maior número de atividades com mulher e sustentabilidade. Então, na realidade, eu acho que as pessoas conhecem pouco a abrangência da agenda ambiental que o Ministério tem hoje e os desafios que o Ministério está colocando. Nós estamos mudando a agenda. Os problemas mais evidentes. Belo Monte, que é muito contestada, o Código Florestal, que foram vetados uma série de artigos e, ao que me parece, desagradou gregos e baianos, e também a questão do etanol. O projeto de produção de etanol foi deixado em segundo plano, produz-se hoje menos etanol do que no governo Lula, em benefício de uma produção de energia mais poluidora, no caso, o petróleo. Vamos lá. Então, primeiro, Belo Monte. A área ambiental discute do ponto de vista do licenciamento ambiental e nós arrumamos o processo de licenciamento ambiental hoje no IBAMA. Quer dizer, quando eu vou dar um dado que vocês pouco, tenho certeza que vocês desconhecem. Você imagina um licenciamento ambiental que faz um trecho de uma licença de uma rodovia com 180 quilômetros sem sequer pensar em posto de gasolina ou área de desafetação para restaurantes. Isso existe no Brasil, porque não se dialogava com as áreas específicas. Isso é concreto. Tá? A discussão de Belo Monte é uma discussão emblemática na história da questão ambiental, da discussão indígena e da geração de energia elétrica. O projeto foi completamente alterado, o projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética e quem licenciou Belo Monte foi o ministro Carlos Mink, como quem licenciou Madeira foi a ministra Marina Silva. Tá? O debate está se fazendo um maior investimento de plano de desenvolvimento regional exatamente no Alto Xingu. Não afeta a terra indígena. Agora, as pessoas estão acostumadas, muitas vezes no licenciamento ambiental, a introduzirem condicionantes que nada tinham a ver com o licenciamento ambiental. Eu tenho vários exemplos, nós estamos auditando o IBAMA, os analistas ambientais do IBAMA passaram por um processo de qualificação, é impressionante a mudança da cultura, a decisão de licenciamento hoje no IBAMA é colegiada, não é feita mais individualmente, o ministro não lida com licenciamento, é o IBAMA que cuida disso, os analistas estão sendo capacitados. Agora, há uma resistência, é quase um mito, um dogma, é um ponto de ruptura entre uma tradição do ambientalismo e uma tradição em relação à geração de energia elétrica. Nós, do ponto de vista do que foi feita a análise técnica, da estratégia de monitoramento de pós-licença e todas as ações de civis públicos que foram colocadas, nós ganhamos com base no licenciamento ambiental. Então, é uma questão técnica. Código Florestal. Vamos lá para o Código Florestal. O Código Florestal é uma lei que até 65, né, ela simplesmente tinha uma medida, não tinha nada de obrigação de área de preservação permanente, por exemplo, em beira de rio, ou tinha de 5 metros a 30 metros. De 65 a 89, isso passou a ser de 30 a 100 metros de proteção. Depois de 89, fizeram uma mudança, em 89 fizeram essa mudança de 30 a 100, de 65 a 89 era de 5 a 30 metros. Aí fizeram a mudança. Depois o Congresso, em 2001, mudou, inclusive reserva legal para 80%. Simplesmente não olharam o impacto disso nas propriedades rurais desse país. Então, e o Ministério do Meio Ambiente, do que eu resgatei da história, do que eu fui atrás, o Ministério do Meio Ambiente editou, por intermédio do CONAMA, uma resolução CONAMA chamada 303 de 2002, que extrapolou as competências que a lei definia.
Isso gerou uma situação que 90% dos produtores rurais desse país estavam na ilegalidade. 90%. Mas o Ministério do Meio Ambiente era ruim? Não é isso, você não pode, aí que eu estou falando, Marta, você tem que proteger, mas você também tem que ter viabilidade da lei. A lei tem que colar, você tem que permitir a regularização ambiental das pessoas. Você não pode achar que você pode aplicar uma lei e pegar um produtor rural que está há 50 anos na sua terra, antes do Código, e falar que agora 85% da propriedade rural dele terão que ser recompostos e você expulsa essa pessoa. O que nós Mas fizemos? a minha pergunta era assim, o Ministério do Meio Ambiente não estava tecnicamente preparado para fazer essa análise? Ou a senhora falou em mito anterior? Eu acho que tem uma discussão, que foi uma discussão que aconteceu em 2002, tá? Uma discussão que não olhou toda a diversidade regional do país, toda a diversidade das propriedades agrícolas no país. A situação do sul do país, das propriedades rurais no país, nessa situação, não é a mesma situação da Amazônia. Não é. Tá? Então, quando Mas era um despreparo técnico, a falta de informação? Eu acho que é falta de informação, tanto é que nós estamos usando o cadastramento ambiental rural agora, desde 2009, com o programa Mais Ambiente, para procurar a regularização ambiental e conhecer as terras. O outro lado da questão é que cabe aos órgãos ambientais, os estaduais, a chamada averbação da reserva legal, que está no Código. Tá? A averbação de reserva legal no país, otimistamente, é em torno de 13% a 15%, desde 65%. Então, você, na realidade, você não conseguiu avançar de uma maneira concreta com a regularização das atividades. É natural que tenha um questionamento. O Ministério do Meio Ambiente vinha discutindo há 13 anos esse debate, 13 anos, o debate com o Congresso Nacional, até que veio uma onda que eu chamo extremamente conservadora, radical, que impôs coisas que são, no primeiro momento, absoluto retrocesso. Foi para o Senado Federal para tentar construir um consenso, que foi o consenso da convergência, o consenso da democracia. Os radicais de um lado e os radicais do outro lado ficaram insatisfeitos. E quando voltou à Câmara, aquilo que vocês assistiram foi uma desconstrução do consenso. Né? O relatório que saiu anistiava. O governo não tolera anistia, não tem por que anistiar. Você tem como regularizar sem anistiar. Você tem como fazer com que todos possam plantar. O que o governo fez? Fomos analisar a estrutura social fundiária da agricultura nesse país. E aí saiu a proposta em que você concilia o sócio com o ambiental e obriga, de fato, a recuperação integral com base nos dados da ciência, daqueles que detêm 76% do território agrícola desse país, que são, pasme, 10% dos produtores rurais desse país. 90% dos produtores rurais desse país têm menos de 4 módulos fiscais ou até 4 módulos fiscais, que é aquilo que é definido como agricultura familiar pela lei. Então, e ocupa 24% do território agrícola. Uma tremenda concentração de terra na mão de poucos, que vão recuperar, segundo a ciência. Nós chamamos o pessoal da USP, o pessoal da Exalc, para discutir qual é a metragem, como é que era possível ter essa regularização. E o entendimento é que foi uma boa proposta dentro do que regularizar o passivo. Para frente, não se mexeu em nada. Para frente estão lá as APPs com 500 metros, embora a ciência justifique no máximo 175 metros, mas estão lá, porque ninguém quer induzir desmatamento. Agora, nós temos que ter um grande esforço nacional, enorme, de regularizar, cadastrar, oferecer a transparência e o controle social dessas propriedades e fazer um programa de recuperação e de restauração de florestas nesse país. Esse é o desafio que o Código Florestal Mas se ele quisesse fazer um voto de confiança, se eu quisesse fazer um voto de confiança sobre o futuro, porque no passado a gente viu essa incapacidade do Estado, ministra, que todos reconhecemos, de tocar, fazer acontecer as coisas, né? Então, inclusive, a senhora está reconhecendo que tinha uma distância grande entre a lei e a realidade. Bem, vamos dizer, inclusive se generalizou um pouco, porque aqueles dos 50 anos que estavam lá, que a senhora estava mencionando, são de 50 anos, mas se colocou até 2008, não é que se colocou até 50 anos atrás, ou seja, tem uma certa diferença. Não, é por causa do direito intertemporal. Né? Não, mas eu digo, tem um trenzinho aí que ampliou bastante, né, o horizonte dos beneficiados. O corte não foi 98, foi 2008. E agora, vamos assumir que, então, até as coisas boas, vamos dizer, da nova legislação, o cadastro, etc., o que mudou na capacidade do Estado em relação a antes? Porque antes a gente tinha uma situação na qual o Estado começou a dar muita multa, mas não cobrava as multas. Estamos com 0,5% de multa. A gente dobrou em 100%. Melhorou? É. Então, um ano 1%. saiu de 0,5%. Tá.
Então, eu ainda bem que melhorou, está 1%, mas está extremamente aquém, né, de um índice aceitável pela sociedade. Tem em termos de custo-benefício de fazer aquela fiscalização que tem que, né? E às vezes isso torna até difícil depois justificar, porque elas são um custo, né, para o erário. E então, o que mudou? Quer dizer, hoje tem capacidade, temos perspectivas para as coisas novas que tem na lei, cadastro, incentivos econômicos. Vamos fazer um voto de confiança, pegar as coisas melhores. Então, a gente fica um pouco cético em relação... Não é que vai, de novo, ter distância entre a lei e a realidade, e aí depois, daqui a um tempinho... vem alguém com anistia, vem alguma coisa, o governo não levou a sério, não tocou. Temos estrutura para tocar e temos mandato e vontade política? Bom, temos mandato, vontade política e tem um novo momento em relação à regularização ambiental. Esse debate do Código tem uma coisa extremamente positiva, se eu posso dizer, do ponto de vista político. Foi um engajamento, particularmente dos pequenos proprietários, que correspondem a 90%, toda a nossa interlocução política com todos os movimentos da agricultura familiar, eles são unânimes. Nós queremos nos regularizar. Porque tem políticas de proibir acesso a crédito, eles sabem disso. Tá? As pessoas, porque deu mais um tempo. Não deu, mas ele está dando a regularização. Tem instrumentos econômicos para você remunerar. Você regulamentou o uso de reserva legal, que poderia ter sido feito no passado e não fizeram. Está lá. Está dito como é que você pode manejar aquela área. No passado, qual era o entendimento? Você não podia mexer. O Brasil é o único país que tem uma propriedade particular que, se você comprar uma área na Amazônia, 80% daquela área você não pode fazer corte. Não é isso? Que isso é reserva legal. Embora a origem seja por reserva energética, hoje é por reserva da biodiversidade. Não se justifica desmatar. Então, os instrumentos que foram propostos na nova lei são instrumentos exatamente para facilitar ou, na realidade, convencer o agricultor familiar que vale a pena preservar. Acho que tem um segundo aspecto, que há uma conscientização maior de que você precisa proteger para ter aumento de produtividade. Vou dar um exemplo. Está acontecendo no Paraná agora. Você tem um programa chamado Água Boa, com 110 microbacias, em que você envolve a agricultura familiar, que todos recuperaram as suas margens ciliares. Todos toparam abrir mão de alguma parte da sua propriedade para recuperar, porque aumentou a produtividade. Mas tem que ter assistência técnica. E é isso, mais uma vez, não é só a área ambiental. Então, eu acho que também tem um debate importante que o Código traz, que é resolver esse problema das multas. E você tocou num ponto extremamente sensível, que tem a ver com a gestão pública. Primeiro, a cobrança de multas, os ritos de cobrança de multas são absolutamente anacrônicos, bizantinos. O Ministério do Meio Ambiente tem uma incoerência. O melhor sistema de cobrança de multa da União é da Agência Nacional de Águas, que pertence a gente. E o pior é do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, que pertence a gente. Se verifica como é que essa distinção... A legislação para isso tem que ser revista. Nós fizemos um grupo de trabalho com a Advocacia Geral da União este ano e aumentamos em 100% a arrecadação, limpando, como a gente chama no termo mais informal, as burocracias, dando rito e procedimentos para arrecadação. Nós precisamos melhorar mais. A proposta do projeto do Código Florestal não é anistiar, é você chamar essas pessoas. Você pode suspender a multa, como hoje a Lei de Crimes Ambientais já permite, e fazer um programa de recuperação ambiental e de cadastramento ambiental rural. Nós testamos esse modelo no Mato Grosso, no Pará. Municípios que se envolveram nisso saíram da lista de desmatamento, concretamente. Tá? E nós temos o engajamento dos governos estaduais. Quer dizer, nós temos que oferecer, simplificamos a questão de averbação, essa declaração para o pequeno proprietário, porque é mais caro, ele tinha que pagar um consultor, um engenheiro florestal para fazer o inventário. Deveria fazer isso. Exatamente. Agora. Tá? E o CAR vai ser gratuito para o pequeno. O CAR é gratuito para o pequeno. Isso tudo foi pensado para que você pudesse facilitar o engajamento de todos na regularização ambiental. Agora, vai depender, claro, da vontade política dos estados. O que eu vejo hoje é um debate dos órgãos estaduais conosco, é uma competência dos estados e dos municípios. O IBAMA entra em caráter supletivo e nós montamos toda a estrutura do cadastramento ambiental rural. Já está acontecendo, as pessoas vão entrar na internet e vamos tornar disponíveis as imagens de satélites. A União vai comprar as imagens de satélite, nós estamos já em licitação, oferecendo esse monitoramento ano a ano, aberto a todos os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, são novas condições de gestão, são novas condições de restrição e aquilo que a lei estabelece. Se em 5 anos você não se cadastrar, você não tem acesso
ao recurso público. E isso certamente é uma motivação que não existia antes. É o engajamento de todas as cooperativas que querem entrar e os grandes proprietários estão procurando um caminho para se regularizar. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Só para completar ali, se os proprietários rurais estão esperando a aprovação final do Código Florestal para aderirem ao cadastro ambiental rural ou eles já estão fazendo isso? Já começou. E eu gostaria de ouvir a sua avaliação se a base parlamentar do governo está disposta agora a aprovar a recuperação das áreas de preservação permanentes ou se ela vai insistir numa anistia mais ampla. Bom, o governo foi muito objetivo na sua proposta, na sua medida provisória. A presidenta vetou qualquer coisa que significasse anistia e sinalizou o caminho que já vai ter a convergência de todos, que é o que a gente espera. O debate político, eu volto, termina a Rio+20, dia 26 eu estou no Congresso de novo, debatendo o Código Florestal. Mas o que eu tenho conversado com os parlamentares, que agora é uma comissão mista, senadores e deputados, é que existe uma vontade imensa, obviamente. Então. Em relação ao cenário da Câmara, mudou? Mudou. A própria votação última da Câmara, você não tem mais o perfil de votação que você teve no primeiro momento, lá na votação do relatório do Aldo Rebelo. Você pode ver, vamos colocar um partido da oposição, o PSDB. No relatório do deputado Aldo Rebelo, eles votaram fechado com o deputado Aldo Rebelo. No relatório que veio do Senado, dividiu a bancada. Né? E agora, os depoimentos que eu tenho de vários deputados é que nós temos uma proposta concreta, palpável e que você pode dar resultado concreto para o país. Então, o governo vai com toda a sua disposição política para o diálogo, para construir o consenso e conseguirmos não alterar a medida provisória naquilo que possa representar qualquer retrocesso. Nós não aceitamos isso. Agora, tem 600 emendas, 690 emendas, que são do processo democrático do Congresso, muitas são repetitivas. Vários deputados apresentaram o mesmo texto e outros têm coisas positivas, tem emendas, por exemplo, extrativismo, coisas que não foram debatidas e que estão querendo colocar agora. Nós vamos para o diálogo, vamos construir agora sem retrocesso. Não aceitamos retrocesso. Mas e não multa nesse período até aprovar os proprietários rurais que não averbaram a sua reserva legal? Eles têm um tempo, né? Você sabe que você pode entrar e você vai cadastrar, eles já começaram a fazer, e ao fazer o cadastro, que na realidade você entra na internet e modela a sua propriedade, os governos estaduais chamarão para regularização, como nós estamos fazendo na Amazônia. Isso, estaduais e municipais. Eu aposto muito na força dos municípios, principalmente nas áreas críticas. Né? E é esse o desenho que está sendo feito hoje, conversando com os órgãos estaduais e os novos órgãos municipais. Ministra Humberto. Há uma pressão do empresariado nacional para a construção de novas hidrelétricas na Amazônia. Várias hidrelétricas, os presidentes da Fiesp e da Firjan comentaram isso essa semana na Rio+20. Até o presidente Scaff da Fiesp disse a Amazônia é uma região cheia de lagos, a água sobe e a água desce todos os anos. Ou seja, um lago a mais, um lago a menos não faz diferença. Faz diferença um lago a mais, um lago a menos na Amazônia? E a senhora acha viável a construção de várias hidrelétricas na Amazônia? Bom, são duas perguntas distintas. Primeiro, eu acho que nós não precisamos desmatar a Amazônia para, por exemplo, expansão de fronteira agrícola. Tá? Isso está provado. Pega os dados do Terra Class e verifica que 80% do desmatamento da Amazônia estão associados à pastagem, a gado, com a produtividade lá embaixo, dos quais 20% desse território já foram abandonados e estão em regeneração. Tá? Então, a Amazônia ela precisa ter um modelo próprio de desenvolvimento sustentável. Ela tem um potencial enorme hidrelétrico, mas não quer dizer que todo o seu potencial vai poder ser aproveitado. Isso também é uma outra coisa que é importante, porque você, num determinado momento, vai ter disputas. Por exemplo, parte desse potencial hidrelétrico está nas terras indígenas. E você vai ter que debater isso com os índios, ter que regulamentar a Constituição Federal, que exige, no artigo 231, que você tenha um tratamento específico para as terras indígenas. Então, eu acho que não é um lago a mais, um lago a menos. Na realidade, quais são as opções que a sociedade brasileira vai fazer para manter uma matriz energética, uma matriz elétrica de mais de 80% de renovável, para manter um sistema interligado nacional, para acabar isso que nós estamos acabando agora, a última fronteira na Amazônia do sistema isolado, com o uso de térmicas e com um custo de tarifa monumental que todos nós subsidiamos, térmica com base em combustíveis fósseis, que não é gás, é óleo, né? E ter um debate sobre a eficiência da distribuição dessa energia. A decisão do governo é oferecer num plano decenal opções de geração hídrica naquilo que é o potencial, mas nem tudo que é o potencial hidráulico do país está proposto como hidrelétrica. Isso eu sei porque eu participo das reuniões do Conselho Nacional de Política Energética, muitas questões ambientais eu tenho potenciais dentro de no meio de unidade de conservação. A presidenta Dilma falou, não entra aí. Tá? Não há. Mas se está o status de proteção. Não afetar as usinas do Tapajós, que estão no Plano Nacional de Energia,
Eu posso falar sobre isso, que não é no meio das unidades de conservação. E terra indígena vai ter que ter um debate específico. Agora, a oportunidade de gerar energia mais barata em relação a um sistema que é todo estruturado em tarifa, né, e que você tem uma tecnologia consolidada e que tem aquilo que a gente chama de energia de base, que se mantém um sistema interligado, é o debate que está se fazendo não só no Brasil, na América do Sul, onde você tem oferta de energia hidráulica. Agora, eu acho que é pequena a visão de que você tem que gerar 100%. Você vai ter que conciliar os usos e biodiversidade, proteção da biodiversidade, proteção das populações tradicionais não é um assunto secundário nas opções, por exemplo, de escolha de apropriação de recursos naturais. E, finalmente, quero lembrar que o impacto dos lagos, né, das hidrelétricas, que no passado, hoje você tem em torno de não chega a 3% do território da Amazônia impactado por hidrelétrica. Mas a proposta do governo, com a chamada família Tapajós, é trabalhar com as hidrelétricas chamadas plataforma, que é um modelo que você entra, abre, faz a obra, depois você fecha e isola naquele sistema do gasoduto que você desce para fazer manutenção, ou seja, não tem aglomerações humanas, de tal maneira que você possa minimizar o impacto sobre a floresta. Agora, isso é uma discussão que está na mesa, é uma discussão que busca esses novos modelos. Agora, eu não conheço país no mundo que tenha renunciado à opção de hidrelétrica naquilo que tiver viabilidade econômica, social e ambiental. O debate é sobre isso e não acho que 100% do potencial hidráulico do país vai ser apropriado. Não tem como, porque você tem situações, por exemplo, em zonas de fronteira, que você no curto prazo não consegue se apropriar por conta dos custos, por exemplo, dos leões. Esse é um outro debate. Agora, no futuro, pode ser que a sociedade brasileira busque novos caminhos ou encontre novos caminhos para essa decisão de aproveitamento 100% do potencial hidráulico na Amazônia. Agora, ninguém renuncia à energia limpa. E temos que ir para renovável, para eólica, temos que ir para biomassa, temos que ir para o solar, mas o quanto que a gente tem de tecnologia, por exemplo, de fator de geração eólica hoje? Quer dizer, 40%, otimistamente. Então, eu implanto 1.000 para ter 400 firme e aguardando o vento. Então, tem uma decisão, uma discussão mais estratégica sobre eficiência energética, sobre aproveitamento da tecnologia de hidráulica, sobre distribuição, qualidade da energia que chega na ponta do sistema. O Rio de Janeiro tem um problema, às vezes, de ponta, de qualidade da energia, porque ele fica na ponta de um sistema. Essas discussões vão ter que ser mais abertas, para as pessoas entenderem a complexidade da tomada de decisão em torno de um futuro. Agora, o Brasil não pode ficar sem energia, não é isso? Mas eu vivi uma crise elétrica... Complexidade, então... Roberto, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltamos já com a ministra Isabela Teixeira. Estamos ao vivo para todo o Brasil e no centro da nossa arena, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Antes de passar a palavra para o Roberto Esmeraldi, vamos ouvir uma pergunta do Washington Novaes, o jornalista. Ministra, o mundo hoje vive uma crise de recursos naturais. E o Brasil tem território continental, pode plantar e colher o ano inteiro, tem 13% da água do planeta, tem 15% da biodiversidade. E, além disso, ainda pode ter uma matriz energética limpa e renovável. Por que é que o Brasil não transforma isso no centro da sua estratégia? Bom, se depender de mim, está no centro da estratégia. Energia renovável, basta ver o que a gente busca colocar no Plano Nacional de Mudança Climática. Agora, tem uma discussão importante que tem a ver com tecnologia, com tarifa, custo, e como é que você mantém o sistema interligado nacional. Quer dizer, hidrelétrica é energia renovável. O debate que se coloca sobre hidrelétrica é na medida se a cumulatividade de represamentos leva um impacto cumulativo de tal ordem que a perda é maior que o ganho da geração de energia. Esse é um debate que vai ter que acontecer no Brasil, principalmente no Sul e Sudeste, porque nós falamos das grandes hidrelétricas da Amazônia, mas no Sul e Sudeste nós estamos falando das pequenas centrais hidrelétricas que têm hoje um efeito, com os órgãos ambientais estão procurando um debate mais estruturado com o setor elétrico sobre esse impacto cumulativo. Acho que o Brasil ele vai continuar avançando na questão da energia renovável, quer dizer, a ambição nessa matriz elétrica é para 90% de energia renovável. E a matriz energética, que já é a mais limpa,
ampliados, 49 para 53, 54, vamos ver quais são os cenários que se colocam. Agora, dependendo do Ministério do Meio Ambiente, nós vamos buscar mais energia renovável, cada vez menos energia suja e tirar da matriz aquilo que a gente não precisa ter num país que tem essa abundância. Agora, tecnologia é uma barreira, fator de eficiência de geração de energia outra barreira, comportamento, acesso, eficiência na distribuição de energia, são muitos investimentos, essas novas linhas de transmissão colocam eficiência muito maior na distribuição de energia, com menor perda e, portanto, maior energia firme no final para o consumidor, e um debate, sim, sobre, eu entendo, sobre as oportunidades que nós temos de transformar eólica e sol e biomassa concretamente naquilo que são energias permanentes no dia a dia do cada brasileiro. Agora, temos aí um caminho com hidrelétrica que o custo é mais barato e já barateou muito nos leilões o custo de eólica. Há 5 anos atrás estava fora da curva, hoje está competitivo com algumas hidrelétricas, e acho que você tende a avançar cada vez mais na questão do debate sobre energia renovável no Brasil. Certamente é o que se espera e certamente nós temos vantagens comparativas e podemos fazer mais nessa área. Ministro Roberto vai fazer Não, uma assim, pergunta. eu estava citando antes a complexidade do licenciamento e, independentemente da política energética, que eu acho que não vou nem falar aqui porque teríamos que falar do desperdício, que isso é 20% na distribuição, 30% no setor industrial, ou seja, cada 100 megawatts que nós acrescentamos ao sistema, 20 nós jogamos fora na distribuição, 30 no consumo, então não adianta, porque se o ralo continua aberto, então, mas essa é uma pauta talvez para um outro Roda Viva. Vai ser um belo debate. E eu gostaria de voltar ao tema do licenciamento de antes, porque o licenciamento aí sim é da sua conta e nós temos, não digo Belo Monte, todos eles, Rio Madeira, essas grandes obras, nós temos uma falta de consideração pelo tema do que se chama de avaliação ambiental estratégica. O que é? É falar de gente, falar de impactos indiretos que muitas vezes são mais importantes daqueles diretos. Ou seja, se fica lá em cima da discussão do peixe, da discussão técnica específica, mas não se olha para aquilo que acontece por volta. Então, hoje lá em Rondônia, temos aquela situação, verdadeiros enclaves de violência, de selvageria, de prostituição, de falta de governança, de presença do poder público. Temos uma Cracolândia enorme, a maior do Brasil, lá em Jaci, Paraná, onde está se construindo as usinas. E isso, então, tudo isso, quando se faz licenciamento, não entra na conta. Até teve uma dessas empresas que uma vez, num gesto de boa vontade, tentou entregar ao IBAMA um trabalho, isso ainda antes de Santo Antônio, de avaliação um pouco mais geral, e o IBAMA falou, olha, desculpe, a lei não me permite olhar para esse tipo de coisa, devolveu. Né? Então, eu lhe pergunto, quando que, independentemente de obras que sejam necessárias ou não, quando começaremos a olhar para esse contexto por volta, para, independentemente de outras coisas, sair dessa situação de selvageria, de descontrole que temos hoje, que diz respeito a áreas onde chegam 100 mil, 120 mil pessoas, em geral homens, assim, de uns meses ao longo de poucos meses. Bom, vamos lá, Esmeralda. Acho que nós temos aí 2 aspectos importantes da sua pergunta. Primeiro, o licenciamento em si. O licenciamento foi concebido ainda na Política Nacional do Meio Ambiente em 81, regulamentado em 86, a estrutura do nosso licenciamento com base na indústria. O drama, à época, era Cubatão. Você deve se lembrar disso, vocês aqui de São Paulo devem se lembrar disso. E a estrutura de licença LP, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, é o ciclo de planejamento de grandes investimentos, ou daquilo que é industrial ou questão de hidrelétrica. De lá para cá, você incluiu outras questões no licenciamento, tá? Ou na grande família, que chama de licenciamento das autorizações, licenças de agrotóxicos, licença para emissões de veículos. Você tem um conjunto, uma parafernália, que, na realidade, tem sido traduzido, na minha opinião pessoal, numa politização do licenciamento e numa projeção, entre aspas, de poder dos órgãos ambientais. Okay?
que estão hoje, na minha opinião, de uma maneira muito equivocada, limitados ou polarizados em fiscalização e licenciamento, onde você precisa avançar numa visão mais ousada de planejamento ambiental. Está lá como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que é isso que você está dizendo. Para eu usar a avaliação ambiental estratégica, a avaliação ambiental estratégica é um instrumento da avaliação de impacto ambiental, como é o licenciamento. O licenciamento é um processo administrativo com o estudo de impacto ambiental de projetos, que é a AIA de projetos, na realidade, bolado e pensado e discutido no mundo desenvolvido para que você possa avaliar as questões ambientais ou socioambientais antes da tomada de decisão sobre aqueles projetos. Então, é algo que está associado ao planejamento dos setores ou do planejamento ambiental. Quer dizer, quem faz não é o órgão ambiental. Quem faz, teoricamente, quem deveria estar fazendo, são os órgãos setoriais, que é o exercício que nós estamos começando a fazer com a Agência Nacional de Petróleos para petróleo, em que você vai olhar as futuras áreas de concessão e vai planejar antecipadamente do ponto de vista como é que a questão ambiental entra nessa tomada de decisão. Não é o licenciamento que tem que decidir se um bloco vai ou não vai. Tá? Quem vai decidir isso é quem faz planejamento setorial com planejamento ambiental. O licenciamento tem que dizer quais são as melhores tecnologias, melhores práticas e melhores mitigações, adaptações daquele empreendimento. E, portanto, se você olha antes, você consegue ver esse contexto. Por outro lado, quer dizer, você falta a legislação. Tem um projeto de lei, tem vários no Congresso discutindo sobre isso. Nós lançamos no arcabouço essa iniciativa, temos o primeiro manual de avaliação estratégica. Eu fiz em 2001, quando eu estava no Ministério, o segundo agora com metodologias. E o que teve no Brasil, que é uma confusão... Mas ninguém usa. Não, de métodos nós vamos lançar agora. Por quê? Porque foi usado no licenciamento. O que os órgãos ambientais fizeram? Tem vários estudos de impacto ambiental acoplados. Aqui no Rodoanel teve esse caso. Para resolver o problema do licenciamento do Rodoanel, fizeram uma avaliação ambiental estratégica. Minha opinião, aquilo é um bom EIA feito. Aquilo é um bom EIA, estudo de impacto ambiental. Então, na realidade, eu acho que nós temos que avançar no debate de modernização do licenciamento, mas avançar no debate de planejamento setorial e a entrada da questão ambiental. Ministra, a senhora pode dizer se nessa avaliação estratégica na área de petróleo, a intenção do governo é declarar sob moratória aquela área de exploração de petróleo de Abrolhos, que é uma reivindicação antiga dos ambientalistas? Depois eu queria voltar ao licenciamento ali das usinas do Tapajós, que também estão no processo. Falar. A intenção é, junto com a Agência Nacional do Petróleo, trabalhar a questão ambiental no seu planejamento, no planejamento setorial de exploração e produção de petróleo. Se prevê que você possa ter áreas aptas, áreas que são não aptas e áreas sob moratória, aquela que você precisa estudar. Tá? Que você precisa avançar para poder identificar o potencial de risco, por exemplo, na atividade de exploração de petróleo. Então, por exemplo, quando você tem uma água rasa, isso é um exemplo claro de se você tiver exploração em água rasa, você tem que dar uma concessão para depois o licenciamento dizer que não é viável. Você vai estudar antes, se não tiver viabilidade, nem entra na concessão. Quer dizer, não entra nem no portfólio de concessão. É uma visão de planejamento mesmo, uma visão que vai exigir o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia trabalharem juntos, tá? Pensando juntos, e que é o que a gente também está ambicionando fazer, que nós estamos trabalhando numa experiência que foi iniciada ainda no governo Lula de avaliação ambiental integrada com o setor elétrico e que não acabou sendo tão exitosa quanto se esperava, na minha opinião, porque está muito ligada aos impactos para o licenciamento e não a visão estratégica do planejamento de oferta de energia elétrica. E a Abrolhos deve entrar em que categoria? Apta, inapta? Possivelmente deve entrar numa área... Uma coisa é o Parque de Abrolhos, outra coisa é o Banco de Abrolhos. Se depender de mim, eu vou propor que seja uma área protegida ampliada, tá? E que saia daquilo que é a perspectiva de exploração de petróleo. Que é uma área única de biodiversidade. Aquela BR-319 sai do papel? Já que a senhora falou, se depender de mim. A BR-319 é um exemplo de licenciamento mal colocado. Quer dizer, o termo de referência e o estudo de impacto ambiental, o termo de referência que leva ao estudo de impacto ambiental, especificou uma série de coisas, foi feito um grupo de trabalho aí na época do ministro Mink, com as condicionantes que deveriam ser preenchidas antes de iniciar o licenciamento, e o estudo de impacto ambiental, que já está na terceira revisão, ele não foi aceito até agora pelo IBAMA por insuficiência técnica. Então, o IBAMA indica que é uma insuficiência técnica e que, sem isso, ele não tem como avaliar se é viável ou se não é viável o licenciamento. Nesse processo de licenciamento das usinas do Tapajós, a presidente Dilma assinou uma medida provisória, que já foi até convertida em lei, tirando da área de unidades de conservação, algumas unidades de conservação na Amazônia, um pedaço delas para fazer o lago da hidrelétrica, das várias usinas. E eu queria perguntar à senhora se a senhora mencionou 2 vezes
a reunião lá de Nagoya, e o Brasil tem um compromisso de criar mais unidades de conservação. Ao mesmo tempo, os ambientalistas vêm criticando porque o governo Dilma desacelerou a criação de unidades de conservação. Ao mesmo tempo, reduziu 2 unidades ou 3 unidades de conservação para as usinas de Tapajós. Ele pergunta se, para cumprir essas metas de Nagoya, o governo brasileiro vai criar mais unidades de conservação, se isso sofrer um freio de arrumação. Como é que é essa situação agora? Primeiro, Tapajós. Se você contabilizar, não foi só Tapajós, Madeira, tá? E Tabajara. Foram 3 hidrelétricas que afetaram, 3 conjuntos de hidrelétricas que afetaram áreas protegidas. Nós ampliamos em 330 mil hectares e desafetamos 119 mil hectares. Então, do ponto de vista de resultado, tá? De metas de Aichi, nós estamos ganhando em termos de área protegida ampliada. Isso ninguém fala. Segunda coisa, e tem uma das críticas ambientalistas que eu acho interessante, que argumentam que as cachoeiras de São Luís teriam sido retiradas da unidade de conservação. Elas não estavam na unidade de conservação. Elas não faziam parte da unidade de conservação. A unidade de conservação parava no limite da margem do rio, não incluía o rio nem as cachoeiras. Tá? Então, terceiro, por exemplo, campos amazônicos. Nós ampliamos as áreas protegidas de campos amazônicos e desafetamos para a hidrelétrica 1.500 hectares, ampliamos em 150 mil hectares. Então, acho que as pessoas, primeiro, devem saber o que estão falando. E nós estamos propondo a criação, além de ter de oferta de energia, compensando, de oferta diária, estamos propondo a criação de uma UES com 700 mil hectares, dependendo apenas da negociação final com o governo do Amazonas. Não há nenhuma restrição de proposição de novas áreas. Mas a prioridade é criar mais área ou resolver o passivo das áreas que A prioridade é fazer as 2 coisas. Tá? A prioridade. Eu preciso criar mais áreas, por exemplo, em ecossistemas marinhos e costeiros. Eu preciso avançar a proteção do Pantanal. Eu preciso trabalhar a proteção do Cerrado. Caatinga tem baixíssimo patamar de proteção em termos de áreas. Segundo, não é só o governo federal. Nós estamos falando do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O governo federal detém algumas unidades de conservação, isso é crítica que os analistas ambientais me apresentam, que não precisariam estar sob a guarda do governo federal, que poderiam estar na esfera estadual ou na esfera municipal. Terceiro, nós temos interesse de trabalhar questões de proteção integral. Áreas de proteção integral. As que o presidente criou agora são áreas de proteção integral, na Mata Atlântica e na Caatinga. Exatamente 2 biomas que precisam aumentar o status de conservação. Então, nós temos um debate sobre como implantar o que existe. Tá? Os parques, as unidades de conservação no Brasil têm baixíssimo índice de visitação e de regularização fundiária. E, por outro lado, ampliar áreas protegidas naquilo que são os biomas mais ameaçados, ou ameaçados do ponto de vista de baixa percentagem de conservação. Essas 2 coisas estão acontecendo. Agora, tem que fazer estudo, tem que criar unidade de conservação com limites claros, tem que criar unidade de conservação sem conflito, ou procurando minimizar o conflito. Uma das áreas que foram desafetadas agora, dessas da Amazônia, não foi para a hidrelétrica. Foram quase 35 mil hectares para regularizar a situação de pulseiros e de pessoas que estavam lá mais de 30 anos, uma negociação com a comunidade, porque senão eles não tinham direito à terra deles. E quando criaram a área, estava lá. E vou fazer agora, tem um estudo na mesa, o Instituto Chico Mendes para mim, para desafetar uma área, uma proposta de desafetação que eu quero saber o que tem, uma sede administrativa de um município criado. Município, a sede todinha está dentro da unidade de conservação e ninguém viu. Tirar um pedaço da unidade de conservação. E vamos compensar com outras áreas se for necessário. Ministra. Vamos mais para um rápido intervalo e já voltamos, Humberto. Até lá. No Roda Viva de hoje, o assunto é meio ambiente. Estamos com a ministra Isabela Teixeira. O Humberto Sacomani vai fazer uma pergunta. Ministra, não é um contrassenso o Brasil presidir uma conferência de desenvolvimento sustentável e quase ao mesmo tempo o governo reduziu o IPI para a compra de automóveis, que é um dos vilões da sustentabilidade? Isso não significa que nós adoramos a sustentabilidade, mas a primeiro problema deixamos de lado? Bom, eu acho que a pergunta tem 2 lados. A decisão de redução de IPI é no contexto de uma crise olhando o curto prazo. A discussão da Rio+20 são novos modelos de desenvolvimento com a sustentabilidade a partir de médio e longo prazo. A discussão que se faz é, eu renovo frota
e isso é suficientemente... Vamos imaginar que a redução do IPI me leva à renovação de frota. Nós estamos estudando isso no IBAMA agora, por conta da proposta da política do Plano Setorial de Transportes para a Mudança do Clima e a proposta de substituir frota, por exemplo, de caminhões, tá? Que é o que está na mesa. A Federação Nacional de Transporte propôs um programa que você pudesse ter incentivos econômicos para substituir a frota de caminhões velhos por novos caminhões e, com isso, você ter uma eficiência nas emissões. Se você fizer, nós estamos trabalhando esses cálculos, os caminhões que estão há mais de 40 anos, esses, que é o chamado momento 1 da tecnologia, se você for financiar, eles não interessam, porque eles já são em menor número e não são expressivos do ponto de vista de mobilidade de carga nesse país. O que interessaria talvez você ficar período de 94 a 98. Tá? E esses caminhões ainda têm um tempo de vida útil muito grande, que aí você teria um impacto na redução de emissões, na qualidade do ar e teria sentido, por exemplo, reduzir IPI para viabilizar a compra de novos caminhões. Só que o custo disso é tão alto que é melhor você investir em transporte coletivo e novos modais de transporte. Sim, mas o que nós estamos fazendo é investir em transporte individual. A proposta é você olhar uma solução de curto prazo de crise que não é estruturante enquanto desenvolvimento sustentável e discutir. Também você não consegue não financiar agora, no caso do desemprego, parando a indústria automobilística e não tendo saída para transporte coletivo ou transporte de massa. Eu acho que a sociedade, o que a Rio+20 provoca é um debate que vai ter que acontecer sobre as opções de médio e longo prazo em torno de mobilidade urbana, em torno de... As cidades estão fazendo isso. Os debates sobre cidades na Rio+20 são excepcionais e compromissos sobre isso estão colocados. Agora, o brasileiro tem que projetar a decisão que ele precisa, quer dizer, a decisão de médio prazo versus a decisão de curto prazo. Só para complementar, eu fui participar de um debate extremamente interessante no Sindicato dos Trabalhadores aqui em São Bernardo do Campo. Eu nunca tinha ido um debate direto, era uma sexta-feira, chovia em São Paulo, frio, falei, não vai ter ninguém. Tinham 1.500 trabalhadores que ficaram de 7 da noite à meia-noite debatendo comigo como é que iam ser os novos empregos para os filhos deles. Porque eles sabem que a indústria automobilística, da maneira como está colocada, talvez não seja a solução permanente de geração de empregos na magnitude que existe hoje no país. E eles estão discutindo, os sindicatos estão discutindo, eles estão hoje lá na Rio+20 fazendo exatamente esse debate sobre novos empregos, novos caminhos. Então, eu acho que do contexto da Rio+20, nós olhamos médio e longo prazo. Agora, temos um debate de curto prazo, por exemplo, questões de impor ou facilitar aquilo com a maior eficiência energética em torno da unidade gerada por veículo. Ter uma racionalização no custo de energia, por exemplo, na produção de veículo no Brasil. E esse é um debate que a gente precisa fazer com os cálculos, com a caneta, com os números, para saber como é que isso impacta. Mas essa contrapartida não foi pedida à indústria. Não foi, o incentivo foi para todos, então, igual. E foi para a geladeira, não teve essa diferenciação. Mas o Ministério está fazendo... Pela eficiência. Então, o Ministério da Fazenda está fazendo esses estudos exatamente no contexto da discussão do novo Plano Nacional de Mudança do Clima. Agora, a ação de curto prazo emergencial, não entendo que seja uma ação que permaneça nos mesmos moldes como foi feita agora. Isso que o Ministério da Fazenda está debruçado, o pessoal da área de clima do Ministério está debruçado fazendo os cálculos. Mas, ministra, eu fiz uma pergunta aí, a senhora passou e não respondeu. Etanol é uma questão de investimento estratégico de futuro. Foi praticamente abandonado no governo Dilma em função da gasolina, que é muito mais poluente, que é muito mais cara, que agrada muito mais o big business, os grandes negócios. Por que, então, se abandona um programa que era tido como modelo, que o Brasil estava na liderança, que é de produção de etanol, do álcool, que é menos poluidor que o petróleo, em função de uma coisa que não é uma crise imediata, é uma decisão estratégica de poluir mais. Só para complementar, eu vi recentemente que a empresa de pesquisas energéticas, que é do governo, teve que rever as metas de redução de emissões de carbono, porque a queda do consumo de etanol foi tão grande que não vai corresponder à expectativa de crescimento de consumo de biocombustíveis. Porque o preço da gasolina ficou baixo, o consumo de gasolina aumentou, o consumo de etanol caiu e, por isso, a empresa está tendo que reavaliar as metas de redução de gases de efeito estufa, que é exatamente isso que o Conte falou. Né? É a mesma coisa a decisão da Petrobras de diminuir o investimento dela justamente nessa área, ali na boca do gol da Rio+20, que é bem... Foi um pouco constrangedor, aparentemente. Eu não li o plano de negócio da Petrobras, porque eu estava na Rio+20, mas enfim. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da mudança do clima, esse debate está em dois contextos. Um dos planos setoriais, como você fez menção, e da revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima. Todo o debate do governo é manter etanol nessa visão estratégica. Houve uma questão no passado de oferta,
em função do preço do açúcar, e vocês sabem disso. E segundo, há sim um debate sobre o preço da gasolina. Agora, esse debate está exatamente neste momento acontecendo sobre como é que nós vamos fazer a revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima e como é que nós vamos nos comportar frente à questão dos compromissos compulsórios a partir de 2020. Nós, no Ministério do Meio Ambiente, apostamos que etanol mantém, a presidenta Dilma tem discutido esse assunto no governo, e se mantém não só o etanol que nós temos hoje, mas eu mesmo estou usando um carro hoje no Rio de Janeiro de etanol de segunda geração dado pela Petrobras. Okay? Agora, isso tem que vir com os números, com os custos, e acho que para nós, da área do meio ambiente, é absolutamente essencial reconhecer etanol como um aspecto estratégico, não só etanol, biocombustíveis como um todo. Lembre-se de uma coisa, Conte, o mundo não reconheceu o programa de álcool do Brasil no âmbito da conversão de clima. Nós não temos nenhuma vantagem comparativa porque usamos etanol. Tá? E esse debate nós queremos reintroduzir para ter vantagem comparativa a partir de 2020. Fica tudo numa coisa de discussão, medidas de crise, medidas de curto prazo, e a gente não vê uma decisão do governo Dilma no sentido de transformar isso numa prioridade. Você vai ver... Enquanto isso, a gente vê, hoje saiu o relatório do IBGE, 88% da Mata Atlântica já foi. Acabou. E eu não vejo essa sensação de urgência em relação ao meio ambiente no governo Dilma. Eu estou errado? Não, você está errado. Eu acho que você está acostumado com medidas de curto prazo sem pensar em... Mais uma vez, discutir etanol, nós estamos discutindo no âmbito do Plano Setorial de Mudança do Clima. Os planos entraram agora em consulta pública, exatamente a 15. E a revisão do Plano Nacional de Mudança Climática deve trazer exatamente essa perspectiva de médio prazo que vocês estão sinalizando aqui. Tá? O plano foi feito em 2009, com a revisão agora em 2012. Segundo, você sinaliza a questão também sobre uma visão de médio e longo prazo de tomar a decisão de governo. Meio ambiente não é da noite para o dia. Tá? Várias das unidades de conservação criadas que fez o programa Áreas Protegidas da Amazônia foram estudadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Okay? Foram estudadas com o ministro Jungmann, no MDA, no antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eram antigas glebas que foram doadas para a União, para o Ministério do Meio Ambiente, para criar áreas protegidas. Existe um tempo para você estruturar medidas de médio e longo prazo. O governo Dilma está discutindo isso no âmbito dos planos específicos, não só no âmbito de medidas do Ministério do Meio Ambiente. Isso dá trabalho. Dá trabalho oferecer, fazer os cálculos, dizer como é que isso vai acontecer no médio e longo prazo e assegurar que isso é um resultado concreto. Agora, nós, no Ministério do Meio Ambiente, estamos nos estruturando também para esse diálogo com as outras áreas. A discussão sobre sustentabilidade, como eu disse no início, não fica mais limitada ao Ministério do Meio Ambiente. E você tem que trabalhar duramente para colocar os planos em pé e fazer isso transcender o governo. Isso é política de Estado, isso não é política de governo somente. E eu não vejo esse debate talvez vai ficar mais claro no final do ano, quando você olhar o Plano Nacional de Mudança de Clima e como é que nós vamos chegar na Conferência das Partes do Clima, discutindo aquilo que o Brasil vai avançar além da redução de desmatamento. Sobre proteção de florestas, vamos lá. Nós somos o país que temos 60% da nossa cobertura florestal mantidas em pé. Tá? Na extensão territorial que o Brasil tem, nenhum país do mundo tem. O Quênia, por exemplo, tem 3%. A Suécia tem 68%, misturando plantadas e nativas. Tá? Se você for para a França, é da ordem de 23% a 25%. Os Estados Unidos tem 33%, tá? Que não mexem desde o século passado, porque são áreas predominantemente protegidas. O debate que se coloca não é um debate. A Mata Atlântica foi desmatada no governo Dilma, foi desmatada pela ocupação e a colonização do Brasil. Foi desmatada porque não havia essa sensação de urgência que me parece não haver até hoje. Tanto é que tem regeneração da Mata Atlântica. É o único bioma que está tendo recuperação. Agora, obviamente, precisa fazer mais. Ninguém está discutindo que não precisa fazer mais. Agora, é a área de maior densidade urbana e a área de maior concentração de propriedades privadas. E a área que ainda sofre, talvez, da maneira mais aguda de regularização fundiária do ponto de vista das áreas protegidas. Os precatórios do governo de São Paulo em relação à área protegida para desapropriar Serra do Mar são enormes. Agora, temos que fazer mais. O governo Dilma acabou de criar quase 35 mil hectares de Mata Atlântica em Santa Catarina. Proteção integral. Olha no passado e vê se nós temos tantas áreas criadas de proteção integral na Mata Atlântica. Agora, tem que fazer mais e o cadastramento ambiental rural, a recuperação que o Código ambiciona fazer, talvez seja um belo caminho para a gente recuperar, plantar árvore nesse país, que não foi feito hoje por ninguém. Agora, até ministra, hoje por ninguém. Voltar um pouco à questão energética. Isso que a gente está identificando como um certo abandono, vamos colocar as aspas que forem necessárias, do etanol, não é um pouco não dá para dizer que é herança maldita, porque ainda não veio, mas uma esperança maldita no pré-sal, por exemplo.
dá a impressão que desde que o pré-sal se tornou uma coisa mais palpável, o Brasil está um pouco salivando para fossilizar a sua matriz energética assim que ele tiver oportunidade. Essa percepção é errada? Não tem um pouco isso? Eu não vejo, ao contrário, eu vejo um debate muito grande. Obviamente, o pré-sal acabou ganhando prioridade. É importante do ponto de vista de tecnologia, de financiar um desenvolvimento com toda a questão social, de discussão sobre royalties, sobre recursos. Agora, o que eu vejo no governo é um debate, sim, de ampliar renováveis e de ampliar a discussão sobre base hidrelétrica, discutir biomassa numa outra perspectiva, ofertando mais nos leilões a questão de eólica, nós estamos pelo Fundo de Mudança do Clima financiando maré, energia de maré, tá? Pelo fundo, que aliás é o primeiro fundo do mundo que usa dinheiro do petróleo para financiar renovável. Está lá, criado pelo governo, tá? Financiado pelo BNDES. Então, eu acho que tem um debate que talvez não esteja visível, ou seja, como você fala, tocável por todos, e que esse debate vai começar a se consolidar nesses planos, nessas visões que nós estamos trabalhando, principalmente em clima e conservação da biodiversidade. Mas só para ser um pouquinho insistente, não é sintomático que justamente quando o pré-sal se tornou mais palpável, todo o grande plano que havia em relação a biodiesel, por exemplo, ligado inclusive à agricultura familiar, foi um pouco, não sei se eu posso dizer abandonado, mas caiu um pouco para trás, passou a ser pano de fundo e saiu um pouco dos holofotes? Não, acho que simplesmente as pessoas estão falando mais de pré-sal, de investimentos, do que está acontecendo. Foi também, logo depois da descoberta do pré-sal, nós fizemos o maior projeto de plantação de óleo de palma na Amazônia em área degradada. E eu não vejo nenhum de vocês discutirem isso, por exemplo. Está plantado lá 2 milhões de hectares para agricultura familiar, com crédito, com tecnologia e com perspectiva de recuperação de área degradada, no Pará. E ninguém debate isso. Eu acho que tem muita coisa acontecendo no Brasil e o que talvez a gente precise é ser mais eficiente nessa estratégia de mostrar como é que as coisas são convergentes. Tá? E que é um pouco esse desafio que o Ministério do Meio Ambiente tem, um ministério que está deixando de ser um ministério só do meio ambiente. Ele passa a ser um ministério querendo falar de sustentabilidade e, para isso, ele tem que construir essas agendas, como eu chamei, bilaterais. O Roda Viva faz o seu último intervalo, voltamos já já. Estamos no último bloco do Roda Viva com Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente. A Marta Salomão vai fazer uma pergunta. O Conte tinha falado de desmatamento e uma das principais credenciais que o governo brasileiro exibe na Rio+20 é a redução do desmatamento na Amazônia, que foi o menor índice agora em 2011. Eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que é uma tendência que vai se manter ou se ela está sob ameaça. Porque eu tive recentemente em São Félix do Xingu, que é a cidade do Pará que tem o maior rebanho bovino do país, e as pessoas lá que estão até plantando cacau para sair da economia do gado, os pequenos agricultores, dizem que é muito instável ainda essa redução do desmatamento na Amazônia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, nós estamos trabalhando para manter e para cumprir a meta. Né? A meta de redução de emissões e que está associada, nossa Política Nacional de Mudança do Clima, associada predominantemente à redução ligada ao desmatamento ilegal na Amazônia. Você tem uma sequência de redução bastante expressiva e você começa a observar que você tem dificuldades, principalmente nos pequenos produtores, porque você tem o chamado desmatamento puxadinho. Você mudou o perfil do desmatamento da Amazônia nos últimos anos. Antes você era as grandes propriedades e agora os proprietários vão para os pequenos desmatamentos, menos de 50 hectares, esperando que você, em função da tecnologia, só vá perceber isso no segundo ou no terceiro ano depois que você começou a tirar a floresta, né? Que você tira as grandes árvores, depois as menores, depois você faz uma degradação, depois você limpa, depois você queima, aí você corta zero e entra com gado. Isso está acontecendo. Do ponto de vista da fiscalização, o PPCDAN já está na sua terceira versão e trabalhando agora novas estratégias de fiscalização, mas eu acho que nós temos que avançar em 2 aspectos. Uma nova discussão sobre política florestal no país e sobre economia florestal no país. Você fecha a madeireira rápido, mas você não gera os empregos daquela madeireira, uma madeireira ilegal. E você é um país que tem a segunda extensão de floresta, a maior extensão de floresta tropical do planeta, a segunda do planeta, e você não tem uma economia florestal estruturada naquilo que significa, além das florestas plantadas.
O desenho que nós temos hoje de gestão florestal no Brasil coloca no Ministério do Meio Ambiente pelo menos 5 áreas distintas falando sobre isso. E não acho que o desafio seja controlar o desmatamento a partir, por exemplo, do documento de origem florestal, que foi pensado atrás, é o que tem acontecido. Nós temos que ir além, nós temos que fazer a relação, por exemplo, onde é que tem evasão de receita. Você não tem um controle, você não tem uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, para poder combinar a evasão de receita do Estado, uma atividade que é de ICMS, com o controle do desmatamento. Então, isso é um lado da moeda. O IBAMA trabalha fortemente com os estados, mas particularmente com a Polícia Federal, com a inteligência ambiental de fiscalização, mas nós temos que gerar alternativa econômica para realmente aquela sociedade, aquela região, se apropriar de uma vocação que é a vocação madeireira, de maneira sustentável. Isso precisa ser feito. Agora, eu acho que nós, do ponto de vista da meta, nós vamos cumprir a meta de redução de desmatamento. Mas, assim, a ministra vive em sobressalto com os dados do satélite. Todo mês, quando o INPE divulga, é sempre uma expectativa. Na realidade, a ministra vive, todos os dias eu recebo os dados do DETER e acompanho o planejamento de fiscalização. Tá? Nós estamos caindo. Antecipamos, nós estamos com 70% praticamente da meta cumprida, que deveria ser em 2020. Né? Mas, obviamente, você precisa ter uma dinâmica econômica, uma nova dinâmica econômica na ponta, que tem a ver com a vocação florestal da Amazônia. E que, no nosso entendimento, as políticas que existem hoje, elas são insuficientes para lidar, por exemplo, com ainda mais de 50% de madeira consumida ou com o carvão vegetal consumido. Nós estamos fizemos um pacto com a siderurgia para poder, em 10 anos, em 4 anos, regularizar a cadeia da siderúrgica. Tem um desafio com ferro-gusa enorme, tem um desafio com pecuária enorme, mas, na própria Amazônia, no Mato Grosso, eu fui apresentada a um fazendeiro com 100 mil cabeças de gado que tem certificação ambiental internacional. Então, você tem duas realidades convivendo e buscando esses caminhos. Não tem sentido desmatar a floresta para entrar boi. Ministra, hoje, qual que é a inflexão da curva da queda, digamos? A senhora falou que continua caindo, mas dá a impressão que a gente está chegando num ponto em que tem um gargalo, que se não houver mudança estrutural, não vai cair mais, ou vai cair cada vez mais lentamente. Você vai chegar aos 3.500, que é a nossa meta, só que você vai cada vez mais no pequeno. Esse é o desafio, porque você vai entrar nos assentamentos, nós reduzimos o desmatamento, por exemplo, em unidade de conservação, tem um desafio com a área indígena muito grande, você tem desmatamento legal acontecendo em área indígena, nós conseguimos reduzir, tem áreas que estão voltando o garimpo em área indígena, olha que coisas que tinham abandonado na década de 90, que estão voltando, e a fiscalização entra para tirar, o que significa que tem certamente uma apropriação de fronteira aí da ilegalidade, nós estamos combatendo. Vou dar um dado, Roraima, que é um estado que não aparecia como expressivo, quem acompanhou o monitoramento de desmatamento nos últimos 6 meses começava a ver que tinha picos no desmatamento de Roraima. Né? E eu mesmo dizia, isso aqui está atípico. Embora em números absolutos pequenos, mas tinha um crescimento. Mandei fiscalizar, entramos com uma operação de inteligência com a Polícia Federal e desmontamos uma quadrilha que infelizmente envolvia servidores do IBAMA, tá? Que estavam na realidade vendendo autorizações de desmatamento. Foram todos presos, o desmatamento foi para zero. Tá? Então, você tem isso ou você tem, por exemplo, madeireiros que estão sendo sufocados no Pará e estão subindo para Roraima. Você tem fenômenos acontecendo e tem que necessariamente agir com os governadores. O governador do estado do Pará, eu fui informado agora que assumiu um compromisso de desmatamento zero até 2020. Você tem que necessariamente convencer a sociedade que o que vale é a floresta em pé, não é a floresta deitada. O que vale é uma discussão econômica de outro jeito para a Amazônia. E o que vale é essa discussão econômica também para o Cerrado brasileiro, que está indo embora, quer dizer, nós temos quase 50% do Cerrado desmatado e nós começamos o monitoramento do Cerrado. Ninguém fazia, nós conseguimos colocar no Ministério do Meio Ambiente o monitoramento de todos os biomas brasileiros. Agora, não adianta só dar o dado, nós temos que agir com políticas que mobilizem as pessoas para as alternativas econômicas serem sustentáveis. Ministro, senão, continuarão desmatando com perda de antes biodiversidade. de voltarmos ao Rio, lá agora, onde, em tese, a economia verde estaria em pauta. Está em pauta. Não, eu estou cético porque discutir economia verde sem ministros da economia é um desafio, né? Então, os ministros da economia estão lá em Dos Cabos, preocupados com outras coisas. Aí, me parece que o tema da economia verde não está muito lá presente, mas de qualquer forma, qualquer que seja o resultado do Rio e da declaração, no dia seguinte nós teremos que pensar um pouco mais em economia verde. Então, queria saber, porque a senhora estava falando sobre compromissos de médio e longo prazo,
mas os compromissos emergenciais de curto prazo vão em outra direção, às vezes. Então, eu queria dizer, dá para harmonizá-los, os de curto prazo? Dá para esperar alguma coisa sobre economia verde ainda neste seu governo, que seja, por exemplo, nós temos o artigo 170 da Constituição, que diz, olha, tratamento diferenciado para produtos e serviços de acordo com o impacto ambiental. Significa tributação diferenciada. Então, aí não é questão de carro sim, carro não. Dependendo do carro, você tem que diferenciar os incentivos. E aí, carne sim ou carne não. Dependendo da carne, você vai tratar de maneira diferenciada. Nós podemos esperar ainda dentro desse governo, porque o tema que antes se discutia da energia, eu não acho que é uma questão de má vontade, de não gosta do etanol, etc. Só que eu acho que no governo Lula nós tivemos aquela mega conferência. Faz uma pergunta que nós está acabando o tempo. Então, a gente acabou importando etanol depois, né? Então, se a gente tivesse usado tributação de forma inteligente antes, quer dizer, com essas coisas emergenciais, talvez hoje não estaríamos importando etanol. Então, nesse sentido, que eu queria saber se podemos fazer alguma coisa, seja nesse governo. Resposta, sim. Há um debate não sobre economia verde ou azul, na realidade, o debate que se coloca hoje dentro do governo é como avançar com sustentabilidade, né, numa escala maior do que nós estamos fazendo hoje, olhando a questão econômica. E, obviamente, não ficando refém daquilo que a crise sinaliza no dia a dia de todo mundo. Esse debate está acontecendo no que está fazendo com o Banco Central, por exemplo, que você participou no Rio de Janeiro de um evento que nós fizemos com o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Central, com o ministro Tombini, discutindo 2 novas medidas de regulação para os bancos, né, em relação à economia, fluxo financeiro e sustentabilidade. Você começa a trabalhar medidas concretas, não para os bancos que já têm políticas estruturadas, mas os bancos que acham que não tem que lidar com o risco, não tem que lidar com isso. Não, isso passa a ser uma regulação do país em torno de avançar com a questão dos fluxos financeiros. Dá para esperar, sim, e eu posso lhe assegurar que hoje existe, nos chamados segmentos econômicos do governo, muito mais gente dedicada à discussão sobre a questão de sustentabilidade, economia sustentável, do que existia do que eu posso dizer que existiu nos últimos 10 anos. Agora, o próprio IPEA lançou agora um estudo sobre economia verde e as oportunidades para o Brasil. Está publicado, estudo a nosso pedido. Okay? A nosso pedido. Eu não vi também ninguém debatendo isso. Ou seja, existe um amadurecimento... Não vamos deixar isso para o longo prazo. Não, vamos deixar para agora, porque foi feito para agora. Tá? Existe um amadurecimento das instituições hoje públicas no Brasil e de governo para discutirem economia e sustentabilidade. Acho que uma bola da vez preciosa, para deixar isso muito claro, é a economia florestal. Ministra... Nós temos que fazer isso no Brasil em curtíssimo prazo. O modelo que está aí não é suficiente para atender a demanda política do país. Ministra, nós vamos ter que encerrar. Eu ia fazer uma pergunta breve e queria uma resposta breve da senhora. O que a senhora diria para quem está vendo Roda Viva para ele melhorar o meio ambiente? Acho que é uma preocupação social. Então está lá o seu Geraldo, é subgerente de banco, a dona Matilde é professora, está o Júnior, que entrou na faculdade. O que eles podem fazer para melhorar o meio ambiente? Comportamento, mudança de comportamento. E acho que tem uma pauta que é muito fácil de interagir, que chama consumo. Saber consumir, não é deixar de consumir, é consumir melhor. Questionar de onde vem aquilo ali. Questionar por que a energia que eu acendo todo dia, a energia elétrica na minha casa, de onde vem isso? Quanto é que custa isso? Se eu tenho eficiência nos meus produtos. Questionar. Eu acho que o consumidor ele deve questionar para exigir produtos mais eficientes e mudar com isso um padrão da alimentação, por exemplo, exigir menos agrotóxicos nesse país. O Brasil tem que ter comida orgânica. Não é possível que eu tenha que... Não deve mais comprar carro a gasolina? Eu acho que deve buscar carros com tecnologias mais sustentáveis, tá? Como, por exemplo, o Flex. Pode ser um primeiro caminho e evoluir na medida em que a tecnologia esteja disponível com custos competitivos, você ir para chamados carros de emissão zero. Agora, se for o carro elétrico, vai ter que gerar energia elétrica. Então, vai ter que discutir como é que são esses caminhos. Está certo. Nós temos que encerrar o Roda Viva. Ficamos aqui. Eu agradeço a presença da ministra Isabela Teixeira, que retorna ainda hoje para o Rio de Janeiro para ver lá o documento final da Rio+20. Agradeço a Marta Salomão, a Marta San Juan França, ao Roberto Esmeralda, ao Reinaldo Lopes, ao Humberto Sacomandi, ao nosso cartunista, o Paulo Caruso. Agradeço também aos nossos tuiteiros, aos telespectadores e à plateia virtual. Uma boa noite e até a próxima semana.